Anos atrás, o Irã quase se tornou uma superpotência. Em 1977, a economia do Irã era 65% maior do que a da Coreia do Sul, maior do que a da Turquia e impressionantes 5 vezes o tamanho da do Vietnã. E por que não? O país estava sobre o petróleo que move o mundo e na geografia que todo o império lutou para possuir. Mas uma decisão teimosa nos anos 1980 é o motivo pelo qual o Irã foi levado à ruína hoje. Num piscar de olhos, você culparia a Revolução Islâmica, mas foi outra coisa. Foi a busca por um poder ofuscante para garantir uma dominação inquestionável. A busca do Irã por dominação começou com a geopolítica do Oriente Médio e não tinha relação com Estados Unidos ou Israel. A região é marcada pela divisão entre sunitas e xiitas. Arábia Saudita, Egito, Turquia e os Emirados Árabes Unidos são potências de maioria sunita, mas o Irã é a única grande potência dominada pelos xiitas na região. Essa divisão alimentou décadas de desconfiança, rivalidade e conflito. Mas, no centro dessa equação de poder, havia algo que decide a ascensão e queda dos impérios. Aproximadamente 30% do petróleo mundial e grande parte das reservas de gás natural estão no Oriente Médio. Arábia Saudita e Irã têm grandes reservas de petróleo, mas o poder real vinha da geografia e de pontos estratégicos do comércio global. O Estreito de Hormuz, o Canal de Suez e o Estreito de Bab el-Mandeb localizam-se nessa região. Controlar essas rotas traz poder econômico e político, fatores já estabelecidos. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã disputam o poder desde o século XX, mas um evento mudaria essa estrutura para sempre. Após a Primavera Árabe, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar reforçaram alianças com o Ocidente, em especial os Estados Unidos. O Irã ficou ainda mais isolado, agravado por seus vizinhos. O Irã enfrentou uma guerra devastadora com o Iraque nos anos 1980, enquanto a instabilidade do Afeganistão tornou-se uma preocupação constante de segurança. O Irã enfrentava o desafio de compartilhar uma fronteira tensa com o Paquistão, vizinho armado nuclearmente e com quem tinha conflitos frequentes. Anos depois, o Paquistão seria crucial para tornar o Irã muito perigoso. Naquele momento, esses fatores fizeram o Irã concluir que a energia nuclear era vital para sua sobrevivência. Um país inesperado ajudou o Irã a desenvolver tecnologia nuclear. Não foi China nem Rússia, mas surpreendentemente foram os Estados Unidos. Logo você entenderá por que isso fazia sentido. A jornada nuclear do Irã começou antes das grandes adversidades citadas. Sob o Shah Mohammad Reza Pahlavi, o Irã lançou uma série de projetos nucleares ambiciosos com grande assistência dos Estados Unidos e da Europa. De acordo com Akbar Ahmad, o Irã já estava conduzindo pesquisas e educação nuclear na Universidade de Teherã no final da década de 1960. Este trabalho focou em um reator de pesquisa de 5 megawatts fornecido pelos Estados Unidos, em operação desde 1967. Apenas alguns anos depois, o Tratado de Não Proliferação Nuclear entrou em vigor. O Irã se tornou um dos 62 signatários originais. Na década de 1970, as ambições nucleares do Irã cresceram rapidamente. Em 1974, o Shah anunciou uma meta ousada: gerar cerca de 23 mil megawatts de eletricidade a partir da energia nuclear em 20 anos. Para isso, o Irã firmou grandes contratos com fornecedores nucleares ocidentais e se associou à Kraftwerk Union para construir 2 reatores de 1.200 MW em Bushehr, a cereja do bolo. Paralelamente, negociações ocorriam com uma empresa francesa para mais 2 reatores. Fazia sentido para os Estados Unidos ajudar o Irã com tecnologia nuclear, pois, durante a Guerra Fria, buscavam aproximar Teherã do Ocidente, e o objetivo era pacífico. O Irã investiu pesadamente no ciclo do combustível nuclear em 1974, tendo supostamente investido $1 bilhão na Eurodif. Tamad também destaca que o Irã buscava autonomia, planejando um novo centro nuclear em Isfahan Oriental e investindo em mineração e processamento de urânio. Mas em um belo dia, anos de progresso foram jogados no lixo. A revolução havia se tornado realidade, e em Khomeini, o líder em torno de quem a oposição havia se unido, havia um líder pronto para assumir.
A Revolução Iraniana de 1979 praticamente paralisou todas as atividades nucleares. Além disso, a Guerra Irã-Iraque começou em 1980, drenando recursos e danificando a infraestrutura nuclear iraniana. Os 2 reatores nucleares em construção em Bushehr foram bombardeados diversas vezes, e o projeto acabou interrompido. Você pode questionar como Estados Unidos e Israel viraram principais inimigos do Irã. Nos anos 1990, apenas Israel no Oriente Médio tinha reatores nucleares, apesar de nunca admitir publicamente, mesmo diante de relatórios de inteligência e delatores. O Irã sabia das capacidades nucleares de Israel, que junto com os Estados Unidos o deixavam vulnerável estrategicamente. Os líderes iranianos achavam que, por ordem de Washington, Israel poderia atacar o Irã, enfraquecendo sua influência e agenda anti-ocidental. O medo aumentou com o apoio do Irã ao Hamas e Hezbollah, que enfrentavam Israel e a ordem regional dos Estados Unidos, mas, ao contrário de antes, o Irã já não podia recorrer aos Estados Unidos por ajuda. Após a Revolução Islâmica de 1979, o novo regime de Khomeini era abertamente anti-Ocidente e profundamente desconfiado dos Estados Unidos, e eles tinham um motivo para esse ódio. Os líderes iranianos lembram bem da história, especialmente do golpe de 1953, liderado pela CIA, que derrubou o primeiro-ministro eleito do Irã. O medo de interferência estrangeira guiou a estratégia deles, levando o Irã a buscar novos aliados: Rússia, China e Paquistão. Em 1985 e novamente em 1990, o Irã assinou acordos de cooperação nuclear com a China. Em 1995, o Irã fechou um acordo com a Rússia para concluir o reator nuclear de Bushehr, parado há anos, e possivelmente acessar uma usina de enriquecimento de urânio. Sob pressão dos Estados Unidos, alguns componentes sensíveis não foram entregues, principalmente o núcleo da tecnologia nuclear e equipamentos de enriquecimento. Quando a Rússia aceitou ajudar o Irã no projeto de Bushehr, o objetivo era civil e não envolvia tecnologia de enriquecimento. Isso permitiu temporariamente que o Irã adquirisse equipamentos nucleares avançados que talvez não fossem vendidos por seu potencial militar. Todos pensaram que os sonhos do Irã de ter armas nucleares tinham acabado, mas um lunático do Paquistão tinha outros planos nos anos 1990. O Irã teria adquirido tecnologia de enriquecimento de urânio no mercado negro. Comandada pelo cientista nuclear paquistanês A.Q. Khan, Khan é conhecido como o pai da bomba nuclear do Paquistão. Mas o motivo pelo qual eu disse que ele é um louco é porque ele estava vendendo tecnologia nuclear como se fosse amendoim. Khan vendeu diretamente tecnologia nuclear, projetos de centrífugas e materiais para o Irã, Coreia do Norte e Líbia, através de sua rede ilegal de contrabando nuclear. Essa tecnologia deu asas ao Irã. No final dos anos 1990, altos funcionários iranianos aprovaram uma iniciativa secreta conhecida como Plano Ahmad. O projeto visava construir um arsenal de 5 armas nucleares até 2004. Surpreendentemente, o Irã quase teve sucesso nesse plano, que foi liderado por Mohsin Fakhrizadeh e avançou rapidamente em apenas alguns anos. Sob o Plano Ahmad, o Irã obteve projetos estrangeiros de armas nucleares e os adaptou para criar os seus. Realizou testes com explosivos convencionais, fez experimentos de fundição e usinagem usando materiais substitutos e estudou como uma ogiva nuclear poderia ser integrada ao míssil balístico Shahab-3. Mas o Irã ainda não possuía o componente mais crítico de uma arma nuclear: o material nuclear em grau de armamento, seja urânio altamente enriquecido ou plutônio. Para resolver o problema, o Irã secretamente construiu 2 instalações nucleares: uma usina de enriquecimento de urânio em Natanz e uma de água pesada em Arak. Por anos, ninguém fora do Irã sabia dessas instalações, até que o próprio povo os traiu. Em 2002, o Conselho Nacional de Resistência do Irã expôs publicamente ambos os lados. É uma coalizão de oposição iraniana que agiu por vingança contra a República Islâmica. Após a exposição, o Irã afirmou que as instalações tinham fins civis, mas seu projeto e capacidades mostravam o contrário. Natanz pode produzir urânio de grau militar, e Arak possibilita a produção de plutônio, ambos essenciais para armas nucleares. Ainda mais grave foi o Irã esconder esses locais da Agência Internacional de Energia Atômica. Quando a verdade surgiu, a suspeita internacional aumentou muito. A revelação de Natanz e Arak provocou grande esforço mundial para conter o enriquecimento iraniano.
Em outubro de 2003, o Irã firmou acordo com Grã-Bretanha, França e Alemanha, suspendendo o enriquecimento e assinando protocolo para inspeções da AIEA. Porém, a confiança não foi totalmente restabelecida. Na mesma época, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, em 2003, sob suspeita de armas de destruição em massa, enviou forte mensagem a Teherã. Mais tarde, em 2003, o Irã suspendeu formalmente o Plano Ahmad, seu programa nuclear de armas. Mas a crise continuou. Em 2006, o P5+, apresentou ao Irã uma oferta diplomática com incentivos econômicos e políticos em troca da suspensão do enriquecimento. Quase ao mesmo tempo, o Conselho de Segurança dos Estados Unidos aprovou a Resolução 1696, sua primeira exigência legal, para que o Irã parasse o enriquecimento. Mas, em vez de encerrar o programa nuclear, o Irã o reorganizou em duas frentes paralelas. A frente aberta incluía instalações com propósitos civis plausíveis, como Natanz e Arak. A frente secreta era menor, mais discreta e muito mais sensível. O objetivo era preservar a experiência adquirida sob o Plano Ahmad e continuar pesquisas críticas relacionadas a armas. Segundo a AIEA, atividades como modelagem computacional de implosão nuclear, dinâmica de compressão e rendimento explosivo continuaram pelo menos até 2009. Nesse mesmo ano, Barack Obama, Nicolas Sarkozy e Gordon Brown revelaram juntos outro local secreto, uma instalação secreta de enriquecimento de urânio perto da cidade de Qom. O mundo depois a conheceria como Fordow, usina de enriquecimento de combustível. Estimativas da inteligência israelense sugerem que quase 70% dos cientistas que trabalhavam no Plano Ahmad foram absorvidos por uma nova organização. SPND, a Organização de Inovação e Pesquisa em Defesa do Irã. Em 2010, o Irã ultrapassou um limite insano. Começou a enriquecer urânio a 20% de pureza. Isso foi uma loucura, porque urânio enriquecido acima de 20% é classificado como urânio altamente enriquecido. Quando o enriquecimento atinge esse nível, alcançar urânio de grau de armamento, acima de 90%, fica muito mais fácil. Os esforços de enriquecimento do Irã dependiam da tecnologia de centrífugas a gás. Para entender por que isso alarmou o mundo, considere que este urânio natural contém apenas 0,7% do isótopo físsil, U-235. Basicamente, o urânio natural não pode abastecer um reator nuclear. Apenas cerca de 0,7% dele pode, o que é muito pouco. E é aqui que o enriquecimento entra em cena. Reatores nucleares civis exigem enriquecimento de apenas 3 a 5%, mas atingir 20% é o verdadeiro limite. Enriquecer urânio de níveis naturais para 20% exige mais esforço do que de 20% para grau militar, motivo principal da preocupação global com o programa do Irã. Apesar de não ser grau militar, isso reduziu muito o tempo que o Irã precisaria para alcançá-lo. Esse também foi o mesmo período em que os Estados Unidos estavam profundamente focados na guerra global contra o terrorismo, caçando desesperadamente líderes da Al-Qaeda, especialmente Osama Bin Laden. Na época, qualquer sinal de instabilidade ou cooperação secreta na região era levado muito a sério. Relatórios de inteligência alegaram ligações entre o Ministério da Inteligência e Segurança do Irã e redes militantes. Comprovadas ou não, essas alegações tornavam as ambições nucleares do Irã ainda mais ameaçadoras para o mundo, especialmente para Estados Unidos e Israel. Para Israel, isso virou ameaça existencial, pois líderes iranianos sonhavam destruir Israel com armas nucleares. Então Israel fez magia negra nas centrífugas. As centrífugas aceleraram além dos limites seguros. Os rotores oscilaram, rasparam e entortaram nas carcaças, e muitas racharam ou se despedaçaram repentinamente. Surpreendentemente, as telas da sala de controle indicavam normalidade. As cenas pareciam mostrar um fantasma assombrando o local ou magia negra. E o mundo nomeou esse fantasma. Stuxnet era um worm de computador altamente sofisticado, projetado especificamente para atacar as instalações nucleares do Irã. Diferente de ataques cibernéticos comuns, o Stuxnet atingia sistemas de controle industrial, os PLCs, responsáveis pelas centrífugas de urânio do Irã.
Ele foi revelado em 2010 como a primeira arma cibernética capaz de causar destruição física, sabotando máquinas e enviando dados falsos aos operadores. Investigações posteriores indicaram que o Stuxnet foi quase certamente criado por um esforço conjunto da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, CIA, e inteligência israelense. O Stuxnet desacelerou o programa nuclear do Irã de forma inédita, sem uso de bombas ou mísseis. Esse ataque digital mostrou que a guerra cibernética virou um novo campo de batalha. Mas eu disse que desacelerou, não que acabou. Apesar da pressão crescente, o programa de enriquecimento do Irã continuou avançando. No verão de 2013, o Irã havia instalado mais de 18 mil centrífugas IR-1 de primeira geração, junto com cerca de 1.300 máquinas avançadas, na maioria do tipo IR-2M. Ao mesmo tempo, o Irã havia estocado quase 9.700 quilos de urânio enriquecido até 5% e cerca de 370 quilos enriquecidos a 20%. Apesar da escalada, a diplomacia não colapsou totalmente. Conversas de bastidores entre Irã e Estados Unidos avançaram, resultando no Plano de Ação Conjunto, o JPOA. O JPOA foi criado como um acordo temporário para a construção de confiança. Ele cobria o período de janeiro a julho de 2014, com a opção de estender o prazo de 6 meses por consentimento mútuo. Pelo acordo, o Irã aceitou interromper a produção de urânio enriquecido a 20%, diluir seu estoque existente e ampliar o acesso da Agência Internacional de Energia Atômica às suas instalações nucleares. Em troca, o P5+1 ofereceu um alívio limitado, mas significativo, das sanções. Eles prometeram não impor novas sanções nucleares durante o acordo e liberaram cerca de 4,2 bilhões de dólares em ativos iranianos no exterior. Mais importante, o JPOA criou uma estrutura para negociar uma solução permanente. Esse acordo de longo prazo chegou quase 2 anos depois, em 14 de julho de 2015, quando o Irã e o J5+1 anunciaram o Plano de Ação Conjunto Global, mais conhecido como JCPOA. Sob o JCPOA, o Irã aceitou limites rigorosos e com prazo determinado para seu programa nuclear, operando não mais do que 5.060 centrífugas IR-1 por 10 anos, limitando o enriquecimento de urânio a 3,67% por 15 anos e restringindo seu estoque de urânio enriquecido a 300 quilos pelo mesmo período. Em troca, Irã recebeu um amplo alívio das sanções, e o mundo acreditou que a crise nuclear finalmente havia sido contida. A resolução suspendeu sanções da ONU, manteve embargo de armas ao Irã por 5 anos e restrições a mísseis balísticos por 8 anos. Nem todos aceitaram o JCPOA. Países do Golfo, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Israel, ficaram muito insatisfeitos com o acordo. Para a Arábia Saudita, um acordo nuclear com Teherã gerou 2 grandes problemas. O fim das sanções fortaleceria a economia iraniana, permitindo a Teherã ampliar sua influência regional via aliados e grupos de procuração. Além disso, o acordo era temporário, com restrições principais expirando em cerca de 15 anos e não eliminou o conhecimento técnico ou a infraestrutura nuclear do Irã. Isso permitia que o Irã ampliasse legalmente seu programa nuclear, podendo se aproximar de uma arma no futuro. Quando os limites expirassem, na visão da Arábia Saudita, o JCPOA não eliminava a ameaça, apenas a adiava, enquanto permitia que o Irã se fortalecesse. Enquanto isso, a objeção de Israel era ainda mais direta. Os líderes israelenses argumentavam que o acordo não impedia de fato o Irã de desenvolver armas nucleares. Deixava o Irã com experiência, instalações e pessoal para reiniciar ou acelerar o programa futuramente. Para Israel, um país que vê um Irã armado nuclearmente como uma ameaça existencial, o JCPOA não era visto como uma solução, mas como uma aposta perigosa. E essas objeções finalmente desempenharam seu papel. Em 29 de março de 2016, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha acusaram o Irã de realizar testes de mísseis balísticos que eram inerentemente capazes de transportar armas nucleares. Segundo eles, essas ações violaram o espírito das restrições da ONU ao acordo nuclear.
Na mesma época, autoridades dos Estados Unidos alertaram que, se o Irã enriquecesse mais urânio, teria material suficiente para uma bomba nuclear em 2 a 3 meses. O JCPOA virou uma das principais questões políticas na eleição presidencial dos Estados Unidos. Em 2016, críticos diziam que o acordo era fraco, temporário e confiava demais. Quando Donald Trump assumiu, essa crítica tornou-se política oficial. Em 30 de abril de 2018, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez um anúncio público dramático diante do mundo. Ele afirmou que Israel havia descoberto provas do programa secreto de armas nucleares do Irã, segundo Netanyahu. Após assinar o acordo nuclear em 2015, o Irã intensificou os esforços para ocultar seu passado nuclear. Em 2017, o Irã supostamente transferiu seus arquivos nucleares mais sensíveis para um depósito altamente seguro no sul de Teherã. Esse local abrigava o que Netanyahu chamou de Arquivo Atômico do Irã, um lugar tão secreto que apenas alguns iranianos sabiam de sua existência. E alguns israelenses também. Netanyahu revelou que a agência de inteligência de Israel, o Mossad, realizou uma operação secreta dentro de Teherã. Com o apoio de agentes em solo, removeram com sucesso meia tonelada de materiais confidenciais do depósito. Era uma grande quantidade. 55 mil páginas de documentos junto com 55 mil arquivos digitais armazenados em 183 CDs. Israel afirmou que os documentos provavam que o Irã mentiu sobre as dimensões militares de seu programa nuclear e nunca desistiu de construir uma arma nuclear. 8 dias depois, em 8 de maio de 2018, o presidente Donald Trump anunciou a retirada oficial dos Estados Unidos do Plano de Ação Conjunto Global. Ele afirmou que o Irã não revelou totalmente seu histórico com armas nucleares. Ele criticou o acordo por ignorar o programa de mísseis balísticos do Irã e seu apoio a grupos militantes no Oriente Médio. Após sair do acordo nuclear, os Estados Unidos iniciaram uma campanha de máxima pressão. Os Estados Unidos restabeleceram sanções abrangentes e atacaram agressivamente as exportações de petróleo do Irã, a espinha dorsal de sua economia. Assim, as exportações de petróleo do Irã caíram mais de 60% após 2018, custando ao país bilhões de dólares anuais. A escala dessas sanções foi sem precedentes. O governo Trump designou mais de 970 indivíduos e entidades iranianas em mais de 26 rodadas de sanções, mais do que qualquer administração dos Estados Unidos na história. Redes financeiras foram desmanteladas. Uma rede de empresas de fachada no Irã, Emirados Árabes Unidos e Turquia foi sancionada por transferir secretamente mais de $1 bilhão e euros à Guarda Revolucionária Islâmica. Mais de 70 instituições financeiras iranianas e suas subsidiárias, nacionais e estrangeiras, foram sancionadas. O sistema bancário global foi fechado e o SWIFT desconectou todos os bancos iranianos sancionados, inclusive o Banco Central do Irã. O impacto econômico foi devastador. A economia do Irã encolheu cerca de 6% em 2018 e quase 7% em 2019. Em termos per capita, o PIB do Irã despencou dramaticamente, caindo de cerca de $8 mil em 2012 para quase $5 mil em 2024, de acordo com dados do Banco Mundial. A pressão dos Estados Unidos foi além das fronteiras do Irã, atingindo empresas estrangeiras, inclusive grandes companhias chinesas que negociavam com Teherã. Um dos casos mais marcantes foi o da ZTE, grande empresa chinesa de telecomunicações. A ZTE foi flagrada diversas vezes vendendo ilegalmente ao Irã, incluindo tecnologia americana e chips NVIDIA, supostamente usados para a defesa. Washington proibiu exportações dos Estados Unidos para a ZTE, quase levando a empresa à falência. A proibição foi tão severa que o governo chinês pediu ajuda aos Estados Unidos. No fim, a ZTE pagou altas multas e aceitou condições rígidas para continuar operando. Os Estados Unidos agiram para pressionar o Irã a aceitar um acordo mais rígido e desistir de suas ambições nucleares. No entanto, as tensões aumentaram e logo viraram um confronto aberto. Em 12 de maio de 2019, 4 navios comerciais foram danificados na costa de Fujairah, próximo ao Golfo de Omã. Entre as embarcações estavam 2 petroleiros sauditas, um norueguês e um navio de abastecimento dos Emirados. Em seguida, outros petroleiros foram atacados no Golfo de Omã.
Os Estados Unidos culparam o Irã ou aliados e enviaram mais forças navais para a região. O Oriente Médio estava novamente à beira do abismo. Em janeiro de 2020, Teherã anunciou ter abandonado todos os limites em seus programas de enriquecimento de urânio. Mas essa afirmação era enganosa. As atividades nucleares do Irã foram retomadas e aceleraram drasticamente após um ponto de virada importante naquele ano. Em 3 de janeiro de 2020, o exército dos Estados Unidos fez um ataque de drone perto do aeroporto de Bagdá e matou Qasem Soleimani. Ele comandava a Força Quds, unidade de elite de operações estrangeiras da Guarda Revolucionária do Irã. Soleimani era uma das figuras mais poderosas do Irã, e seu assassinato chocou a região. Isso levou as relações entre os Estados Unidos e o Irã aos níveis mais perigosos em décadas, e a escalada não parou por aí. Mais tarde, naquele mesmo ano, em 27 de novembro de 2020, Mohsen Fakhrizadeh foi assassinado. Ele não era comum. Era conhecido como o arquiteto do programa nuclear do Irã. Para a liderança do Irã, esse foi um momento decisivo. A mensagem era clara. Os comandantes militares mais poderosos do Irã e seus cientistas nucleares mais secretos já não eram mais intocáveis. Em 2021, o P5+1. Os países tentaram retomar um acordo nuclear com o Irã e Estados Unidos. As negociações travaram porque o Irã pediu garantias mais fortes de que os Estados Unidos não sairiam de novo do acordo, mas Washington disse que não poderia prometer isso legalmente. O Irã também exigiu o fim da investigação da Agência Internacional de Energia Atômica sobre vestígios de urânio em locais não declarados no país. Uma exigência que as potências ocidentais se recusaram a aceitar. Mas, após a guerra entre Rússia e Ucrânia, a situação mudou ainda mais. Isoladas pelas sanções ocidentais, Rússia e Irã se aproximaram como nunca antes. Moscou precisava de drones, armas e aliados regionais, enquanto Teherã buscava apoio diplomático, tecnologia e influência contra o Ocidente. Com a Rússia agora alinhada ao Irã, as chances de a questão nuclear voltar ao antigo status quo praticamente sumiram. E o programa nuclear do Irã não desacelerou, ele acelerou. Agora, o rápido avanço do enriquecimento de urânio do Irã se tornou o maior obstáculo para os diplomatas que tentam reviver o acordo nuclear, devido ao aumento das atividades nucleares no Irã. Em abril de 2025, os Estados Unidos retomaram conversas indiretas com o Irã, tendo Omã como mediador. Mas a situação continuou a piorar. Em um relatório confidencial da AIEA, datado de 31 de maio de 2025, a agência confirmou que o Irã agora possuía mais de 400 quilos de urânio enriquecido, a 60% de pureza. Um aumento de quase 50%, ou 133,8 quilos, desde o relatório de fevereiro. Isso fez do Irã o único país não nuclear do mundo a atingir tais níveis de enriquecimento. A AIEA voltou a alertar que o urânio enriquecido a 60% não tem nenhum propósito civil plausível e está perigosamente próximo do material de grau militar. Relatórios da mídia mostraram que o Irã realizou atividades nucleares secretas com material não declarado em 3 locais, investigados há muito tempo pela agência. O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou a AIEA de usar documentos forjados fornecidos por Israel. Israel não estava disposto a correr riscos, mas desta vez iluminou os céus. Em junho de 2025, Israel lançou ataques contra a instalação nuclear de Natanz, no Irã. O ataque mirou estruturas subterrâneas, como salão de enriquecimento, centrífugas, sistemas elétricos e infraestrutura crítica. Na mesma época, a agência de notícias Tasnim do Irã noticiou a morte de 2 pessoas, descritas como importantes cientistas nucleares. Mohamed Mehdi Teranchi e Feredun Abazi não eram figuras comuns. Ele foi ex-chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, ex-membro do parlamento e tinha doutorado em física nuclear. Ele fez pesquisas nucleares com o Ministério da Defesa do Irã. Abbasi sobreviveu a uma tentativa de assassinato anterior em 2010, quando explosões gêmeas em Teherã mataram o colega cientista nuclear Majid Shariari. Após o incidente, o Irã ficou sob constante escrutínio internacional.
Em dezembro de 2025, as tensões cresceram após a repressão violenta aos protestos no país. Imagens de satélite mostram atividades suspeitas em 2 locais nucleares iranianos bombardeados por Israel e Estados Unidos no ano anterior. Imagens da Planet Labs BBC revelaram novos telhados em 2 prédios danificados nas instalações nucleares de Isfahan e Natanz. A situação chegou a um ponto crítico. Se o Irã não desistir totalmente do programa nuclear, os Estados Unidos podem recorrer à ação militar. Nas últimas semanas, os Estados Unidos aumentaram sua presença militar na região, enviando mais sistemas THAAD e baterias Patriot, incluindo novos destacamentos na base aérea de Al-Udeid, no Catar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou ação militar e disse que, se o Irã não assinar um acordo, o próximo ataque será pior que os de junho passado às instalações nucleares iranianas. Washington vê que a Ásia já tem 5 estados nucleares: Rússia, China, Índia, Paquistão e Coreia do Norte. Incluir o Irã nessa lista pode ser um erro grave. É um país sob regime islâmico radical que já atacou Israel e os Estados Unidos diversas vezes. Autoridades dos Estados Unidos e aliados temem que materiais nucleares, tecnologia ou conhecimento possam vazar para organizações terroristas com o tempo. Esse tipo de desenvolvimento não só ameaçaria o Oriente Médio, como também poderia colocar em risco a segurança global como um todo.